Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. Eu sou o Célio Fernandes e hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante para as mulheres, que ainda gera muita dúvida. Vamos falar de hormônios, vamos falar de metabolismo, de longevidade feminina. E para essa conversa eu recebo aqui a doutora Roberta Coelho. Ela é ginecologista, tem diversas pós-graduações em fisiologia hormonal, em longevidade saudável, bioquímica, metabolismo, enfim, tem muito conhecimento para compartilhar conosco. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer receber seu convite e estar aqui podendo contribuir para ajudar a população Que ótimo. com o meu conhecimento. Com certeza, com certeza. A gente gosta de trazer aqui pessoas assim que têm uma autoridade, que falem conteúdos que vão agregar valor, né? Porque hoje a internet está cheia de conteúdos que às vezes são muito vazios. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria de te pedir para contar um pouquinho da sua história, dessa trajetória bonita, né? A senhora é uma ginecologista de referência, já muito respeitada aqui em Cuiabá e no estado, né? Que eu sei que tem muitos pacientes de fora também. Então, conta um pouquinho dessa trajetória e o que te levou depois da ginecologia a seguir por esse caminho de uma abrangência maior, né, em relação aos temas atuais da ginecologia. Bom, Célio, a ginecologia, eu a escolhi, ela me escolheu e a caminhada aí 30 anos, né, começou com a visão minha de ver a mulher como um todo. E eu pude trabalhar com essa mulher no início, né, lá no início, pegava a clínica, eu era muito clínica e sou também cirurgiã. Então, a veia do cirurgião que queria a todo instante e eu pude agregar na ginecologia todo o meu desejo. Uhum. A evolução desse ganho das outras especialidades foi com o decorrer a necessidade do próprio paciente, a minha, o meu envelhecer, fez a busca por conhecimento dentro da longevidade saudável e fisiologia hormonal. Avancei um pouco, nunca desmerecendo a ginecologia tradicional, ela é a essência, ela é a base, mas a busca foi por conhecimento mesmo de uma medicina nova e para nos ajudar. Dali eu evoluí com esse crescimento, eu Uhum. segui depois que eu terminei a pós-graduação, eu envolvi com a bioquímica e metabolismo para fazer sentido de entender os hormônios. E depois disso, eu mesclei a neurohipófise, porque tive que crescer mais um pouquinho, nós vamos falar no decorrer dos hormônios. E juntei o genético, o estudo genético, para contribuir para sempre ter a ética, a escolha essencial, aquela parte toda delicada de olhar o paciente como um todo. E aí a ginecologia é minha companheira. Ou seja, né, quem começa, escolhe uma profissão, não há como ficar parado, né? No Não. mundo que se transforma a cada dia, onde o conhecimento se multiplica numa velocidade imensa, a tecnologia entra aí, a IA hoje trazendo uma revolução, né? Sim, Então não tem como ficar parado. não. Isso é fantástico. A medicina, ela é realmente uma evolução, não é uma ciência exata. Sim. E baseado sempre em evidências, com os estudos científicos, a gente tem que fazer a busca, primeiro por você, né, como profissional que sou, e segundo para o paciente. Então, pegando então um pouco dessa situação, a ginecologia ela começa, né, até num contexto de gestacional e depois ela vai e passa por uma fase da adolescência, né, muitas mulheres procurando, porque é uma revolução hormonal inicialmente. E queria que contasse um pouquinho assim, como que é essa trajetória das mulheres, do convívio das mulheres com essas diferentes fases hormonais e como que isso impacta no dia a dia, na vida das mulheres, porque é um tema extremamente importante, eu acho que para toda a sociedade, mas especialmente para os homens entenderem essa dinâmica e o quanto essas revoluções hormonais, né, elas alteram comportamento, elas impactam na vida e no comportamento, no humor das mulheres. Sim, sem dúvida nenhuma. O hormônio começa ali. Eu tenho que dizer que toda mulher tem o hormônio e o homem também. Nós não Sim, podemos falar que é só sim, a sim, mulher, sim. mas ela tem vários hormônios para gerir, né?
e no início, lá, quando criança, ela precisa dos hormônios para crescer. Quando ela está na vida adulta, ela precisa dos hormônios. E se ela menstrua, já é uma glória, porque ela sabe que os hormônios dela estão tranquilos. No menacme, ela precisa dos hormônios para engravidar. E ela precisa desse eixo para ter o bem-estar também. A partir da vida adulta, ali, já no declínio da perimenopausa, que é, aquele período que antecede a última menstruação, ela vai lidar com todos os sinais e sintomas da perimenopausa ou do climatério ou da própria menopausa. Então, é o momento em que ela vai lidar com as dificuldades dela do aquele período da menopausa, que pode acontecer alterações cerebrais, esquecimentos, desconforto, de lembrar, né, coisas simples do dia a dia, perda muscular, que ela pode também vivenciar nessa fase da menopausa, a parte massa óssea, a autonomia vai perdendo. Então, sem dúvida nenhuma, pensar numa mulher, olhar para essa mulher é vê-la como um todo, a todo instante, e ter atenção, que são detalhes que sempre faz a diferença. Esse olhar individualizado, que ele fica mais evidenciado na medida em que se observam os exames, observa-se a clínica, observa-se o histórico familiar, tudo isso compõe um olhar diferenciado, né, que aí, volto a dizer, o estudo, o aprofundamento em N aspectos da medicina, da fisiologia, da bioquímica, né, podem trazer muito mais luz e clareza para tratar essa mulher. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu me sinto bem tranquila e transito na mudança do hormônio, na investigação do hormônio com muita facilidade. Porque não adianta eu falar de estresse oxidativo para uma paciente que ela acabou de ganhar neném e está dormindo mal, despertando noturnamente, para uma adolescente que está na pré-vestibular, estressada, se alimentando mal, ou para uma mulher que está na menopausa. Ambas, todas as três exemplos, ela pode estar em estresse oxidativo, mas eu preciso ver o estilo de vida, eu preciso ver todo genético dela, eu preciso ter a história dessa mulher para conseguir ajudá-la em cada etapa. Não adianta uma receitinha de bolo e dizer, essa eu tenho que tratar desse jeito e todas serão iguais. Não, eu individualizo e investigo individualizado. É realmente exercer a medicina de uma forma muito linda, porque é uma medicina em que eu vou respeitar aquele organismo e trazer para ele a autonomia que pode estar sendo perdida. E essa autonomia, eu falo que é o grande É o luxo. poder que cada um de nós temos, né? Quem assume tomar a sua própria vida nas mãos e assumiu a direção da sua vida, né? Está ganhando autonomia, está tendo mais condições de lidar com isso. E aí a senhora falou de um tema que eu acho que é bastante sensível, porque apesar de todo esse conhecimento científico aplicado ali na consulta, na indicação de uma formulação, de uma medicação exclusiva, se não há uma mudança no estilo de vida, no comportamento, aquilo fica um pouco falho, né? O Sem, tratamento fica um pouco falho, não tem o mesmo resultado, né? sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que o hormônio ele pode ser a faísca e a lenha é o estilo de vida. Mas esse paciente ele tem que ter consciência da mudança do estilo de vida dele. Porque se ele não tem uma boa nutrição, se ele não cuida dessa nutrição, se ele não cuida do exercício físico e da rotina necessária de sono, de equilíbrio mental e emocional, não posso usar o melhor hormônio do mundo, o mais caro do mundo, não vai evoluir. Então, a faísca e a lenha, elas vão acontecer quando eu tenho a mágica de ter esse paciente consciente. E quando eu abordo a parte hormonal, eu tento sempre, tento não, eu faço sempre a abordagem de estudo. Eu dou conhecimento para esse paciente. É uma aula, tem hora que cansa, mas eu não canso de ensiná-lo. Só a partir do momento que o paciente aprende é que ele está realmente apto para entrar na terapia hormonal.
para ajustar essa terapia hormonal a ele. Perfeito. E eu adorei essa comparação, né? Uma faísca boa, ou seja, um hormônio Sim, bom, bem administrado, na dose correta e tudo mais. E uma lenha boa, o combustível fica de boa perfeito. qualidade, quer dizer, casa e aí vai incendiar, vai ter uma fogueira bonita para comemorar, para festejar a vida, É, né? porque a gente falando em autonomia, me vem um pouquinho a parte nossa de desejo do indivíduo hoje para viver mais. Sim, E ele tem que viver com qualidade de vida, né. sem dúvida. Autonomia é, como a gente disse, um luxo, hoje. É, e isso que a senhora falou em relação a dar ao paciente a informação, o conhecimento necessário, explicar para ele um pouco, para ela, né, principalmente, Mas eu atendo mas homens atendem também. homens também. Uhum, Então, explicar para que haja a ciência do que é que está acontecendo, né? uhum. Isso ajuda na uma adesão maior ao tratamento, né? Porque Sim. hoje tem muita informação disponível, mas uma informação de qualidade entregue com autoridade de um profissional é diferente, né? É, eu fiz uma formação em que eu fiz a minha busca, né, então, assim, sem dúvida nenhuma, eu trago o científico, misturo com a ética e puxo para a responsabilidade de divisão. Então, quando eu dou conhecimento, eu Uhum, puxo você para caminhar junto comigo, e eu caminho junto com o paciente. Todas as minhas pacientes são monitoradas, são acompanhadas mensalmente com conversas diretas ou indiretas a uhum. mim. E, sem dúvida nenhuma, o paciente se torna um parceiro. É um parceiro. É, quando o paciente se entrega, confia e assume a sua parte, fica mais fácil, né? Fica É. super tranquilo. Mas então vamos falar um pouquinho da parte da fisiologia hormonal. Agora, para falar, antes de pensar em hormônio, antes de pensar em tratamento, né? Conta assim um pouquinho como é que é esse funcionamento, o que é, que a gente pode falar de hormônio? A gente fala muito de hormônio, a gente conhece alguns mais comuns, né? A progesterona, o estrogênio, a testosterona, né? Agora eles fazem parte de um sistema extremamente complexo, organizado, maravilhoso, né? Que combina aqui no organismo, cada um ao seu tempo, cada um cumprindo o seu papel. Conta um pouquinho para a gente dessa história, que acho que deve ser uma história muito bonita, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando você vai cuidar com o hormônio, nós vamos falar um pouquinho como maestro, né. Quem é o maestro? Você não fez a perguntinha que eu já estava esperando, mas, assim, falar em hormônio hoje é o que dá o gás do dia a dia. O hormônio ele está inserido em todos os sentidos nossos. Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando da mulher, então a gente vai falar do estradiol, que vai melhorar a pele, que vai dar a fertilidade para a mulher quando ela quiser engravidar, que vai dar a energia cerebral para ela, a progesterona que dá a acalmia, que dá a leveza desse dia a dia. Nós vamos falar da testosterona que vai dar o ganho muscular, que vai dar toda a força de músculo para ela, de osso para ela, mas nós não podemos esquecer cortisol, que é o que dá o monitoramento ou o tempero para a parte do estresse nosso do dia a dia. Nós não podemos esquecer a tireoide, que é uma glândula linda que ajuda a gente na fertilidade, que ajuda a gente na autonomia do pensar, do ganho de peso também. Nós não podemos esquecer da insulina, que faz o monitoramento da glicemia ou da energia que ela pode nos dar. Então, nesse momento, quando eu vou falar, eu vou pensar como uma orquestra, sim. Estradiol sendo um violino, violoncelo sendo a testosterona, e eles precisam estar sendo conduzidos da melhor maneira possível. Isso quem vai, nosso maestro, na verdade, é o cérebro, porque ele tem uma conexão lá com o hipotálamo e a hipófise. Mas eu costumo voltar e puxar a responsabilidade para o meu paciente, porque não eu vou repetir, não adianta eu entrar com todos esses hormônios se minha base, que é o meu paciente, individualizado, o estilo de vida também é um maestro, porque se esse estilo de vida não está ajustado com todas as orientações, esse hormônio não faz É. toda o transporte, ele não faz toda ele não vai chegar no receptor.
E aí, consequentemente, eu tenho todo um travamento, onde eu tenho as irregularidades menstruais, eu tenho as irritabilidades, onde eu vou ajustar os contaminantes, a história desse paciente, na verdade. Essa é uma coisa fantástica. Eu gosto de dizer, a natureza, né, como um todo, é algo divino, Sim, né? E a expressão do divino, ela se dá de modo mais magnânimo no ser humano, sim, porque a gente combina esse animal com todas as características, né, do reino animal com uma diferenciação única, que nós temos a capacidade de fazermos a escolha. Se num animal que não raciocina não há esse maestro para tocar a orquestra, né, tudo funciona naturalmente, porque nem precisa, né, eles seguem o princípio natural, o instinto. No nosso caso, nós temos essa capacidade, né, de assumir esse controle. E é exatamente isso, o estilo de vida é o maestro. Que coisa bonita, é. viu? Vou até comentar aqui que você falando do animal, nós temos que aprender, é super difícil hoje no mundo moderno, na nossa vida É. moderna, né, mas o ciclo circadiano, que o animal hoje respeita, praticamente está quase mais difícil, né, nós vamos dormir mais tarde, a gente tem o celular, a gente tem a internet, isso mexe com É. todo o nosso sono, né, então sem dúvida nenhuma, concordo, os seres humanos, ele tem a capacidade pensante de escolha. Então sempre que eu posso, eu venho trazer essa informação, exatamente para a gente poder atingir mais pessoas. Maravilha. Você olha, é muito bom. E falando um pouquinho agora da testosterona, eu vou colocar algumas coisas assim que são um pouco de tabu, né? Porque no passado a gente falava de testosterona e sempre estava relacionado com a força, a vitalidade, a masculinidade, né? Mas a mulher também tem testosterona e ela também exerce um papel importante na vida. Quer dizer, não é um tabu você fazer uma reposição de testosterona. Para muita gente ainda parece que está relacionado à academia, está relacionado à força, à masculinidade, mas isso não tem nada a ver, né? Não, a testosterona, ela é um hormônio coadjuvante ao tratamento de terapia hormonal para a mulher, né. Eu não posso dizer que ela é exclusiva, porque a gente tem um leque de hormônios, dá Uhum. para você pesquisar, mas ela tem um papel importantíssimo no que condiz força muscular, no que condiz autonomia de ânimo, desenvolvimento muscular e ósseo, para que essa mulher, na vida futura, na evolução dela, não tenha perca óssea ou fraturas ósseas, que se você olhar no INCA, Instituto Nacional do Câncer, Uhum. uma das classificações number one é primeira perda muscular e a doença óssea, tá? Então a testosterona ela deixou de ser um tabu, aliás, perdão, ela ainda é um tabu, mas ela tem o seu papel para a mulher quando esta medicação é bem indicada, bem avaliada, com um bom profissional ético e que ele possa ter, sem dúvida nenhuma, uma mão mais leve, porque a mulher precisa de pouca testosterona para sobreviver e viver, ok? A testosterona para fins estéticos, dentro da minha, dentro da minha visão médica, ela não entra. Ela entra para ser uma parceira para cuidar da mulher que eu preciso atuar. Isso é perfeito. Acho que é importantíssimo diferenciar isso, porque a gente vê na prática hoje, e eu especialmente, né, como trabalho com a produção de medicamentos à base de testosterona em várias formas, a gente vê assim que há um certo exagero. Eu vejo mulheres usando doses de testosterona que, fala assim, isso aqui não vai dar bem, né? Porque tá usando muito mais pensando na performance da academia, né? Aquela força muscular ou o corpo desejado, mas tem N outros hormônios e essa orquestra, de certa forma, ela fica meio que tem um tambor ali que tá, Desajustando. né, desajustado. Quando eu vou falar em hormônio para o meu paciente, Célio, eu sempre sigo a linha do meio. Uhum. Eu penso que os extremos, sempre nós podemos colher frutos ruins. Se eu entro na fisiologia, a chance de eu ter um problema é muito pequeno, Aham. sabe? A testosterona, eu respeito. Tenho, né, amigos, tenho pacientes que são hipertróficas, que elas curtem o corpo hipertrofiado, tá?
Então eu aprendi a respeitar. Sim. Antes eu não respeitava. Eu tenho uma grande amiga minha que me ensinou a respeitar ela. Mas para o meu paciente, eu literalmente digo: "Não é comigo que você vai ficar", porque as complicações são muito maiores. E eu não quero entrar eu exerci medicina, eu fiz um juramento. A prescrição que eu faço é pensando no melhor para esse Uhum. paciente. A dedicação que eu faço ao longo desses estudos é para eu dar o meu melhor. Sabendo que aquilo vai dar complicação, eu não me sinto confortável na prescrição. Deixei de criticar. Sim. Aprendi a respeitar quem quer caminhar dessa maneira. É perfeito, eu acho que é um equilíbrio super adequado. Até porque, voltando no contexto, né, nós somos os únicos a termos governabilidade sobre os nossos Sim. atos. Eu tenho a capacidade de exercer a escolha. E, assim, eu gosto de um livro que ele fala do valor do amanhã, né? E a pergunta básica é assim: você quer mais anos na sua vida ou mais vida nos seus anos? Essa decisão, ela remete assim, tem muita gente que quer viver o imediato, né? Eu preciso deste corpo agora, amanhã, não quero saber o que vai acontecer, como que vai acontecer. Então, tá tudo certo, é parte da individualidade, da liberdade, da autonomia que você tem para fazer aquilo, né? E a sua conduta é uma conduta que você está lidando com o outro, né? Então, olha, Respeito, né? esse respeito, isso aqui eu conheço, eu sei que é delicado tratar e vou tratar isso com o cuidado necessário. Vou fazer o monitoramento, o doseamento disso para que você tenha o melhor resultado possível, né? Sem dúvida. O outro, ele precisa entender que toda ação tem uma consequência. Então, como eu sempre faço, eu explico, eu vou ali e entro na história desse paciente, linko cirurgias anteriores, linko história familiar, linko a história, o estilo de vida e falo: "Você está preparado?" E a escolha é do paciente, mas a hipertrofia eu não prescrevo. Aí eu deixo com os colegas que fazem e às vezes a gente até encaminha. E é possível conviver, se tiver tudo ajustado, né, e a pessoa altera o seu estilo de vida, ela quer fazer isso, pô, vai lá, malha um pouquinho mais na academia, né, na medida em que tem uma necessidade maior de alguma substância, de algum complemento, é possível fazer sem necessariamente mexer e desestabilizar essa orquestra que está funcionando em tese muito bem, né? Eu penso que eu posso tratar o paciente sem remédio. Sim. Dormindo bem, ele controla 4 hormônios Uhum, GH, que é o que vai ajudar no uhum. crescimento muscular, ele no sono bom. Os hormônios sexuais, esse sono bom, são todos alinhados, cortisol é alinhado e a própria melatonina. Então, assim, se eu coloco esse paciente para dormir melhor e ele alimenta, faz uma dieta com equilíbrio proteico, gorduroso e de carboidrato, só isso basta para ele ganhar músculo. Então, assim, é muito incoerente pensar só no medicamento. Uhum. Eu penso que o medicamento, ele é a nossa cereja do bolo, mas, Sim. assim, ele não é. Mas o paciente que chega no Ele quer consultório, o ele quer o remédio. medicamento, né? E é o remédio que emagrece, é o remédio que vai dar potência, É, então é impressionante isso. Eu até escrevi um capítulo de um livro já que eu falo sobre empoderamento do paciente, né? E esse empoderamento ele só vem quando o paciente assume a sua autonomia, a sua capacidade de gerir as escolhas. Porque, de fato, né, se eu não estou muito bem e o sono é um elemento que vai me trazer uma melhoria, pô, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que olhar o que eu estou tomando muito café, estou usando álcool, estou com um nível de estresse, de cortisol, muita preocupação. Como que eu estou lidando com isso, né? sim, Tudo isso acaba vindo na mesa, no consultório, vem. né? Mas se Vem, não tiver o medicamento, é. E às vezes: "Mas você não vai me dar nada, eu quero mais medicação". E às vezes o que eu preciso é só o estilo de vida, né, é, remodelado. E o pensar também, né, o que eu mereço? Eu mereço o quê? A gente tem que ter uma visão melhor da gente, né. Qual a visão que eu quero para mim? Sempre é um ponto que eu trago em voga, uhum, porque nem sempre é só o medicamento, não é só
a receita. Hoje a medicina, hoje o que eu exerço é exatamente isso. Eu tirei a mão da caneta, né, e Uhum. fui olhar para o paciente, ter essa visão do todo desse paciente. Eu faço algumas cobranças, presença em outros médicos, né, seja um Sim. cardiologista, seja um gastro, seja um clínico, seja um oftalmologista. Então eu trago esse paciente para o contexto geral. Ele é um todo, ele não é só aquele hormônio, né. Então, essa visão que eu tenho é a visão que eu exerço no Uhum. dia a dia. Não, e é perfeito, isso casa perfeitamente, assim, com um contexto de, promoção de saúde, né, não estou Sim, aqui para tratar uma doença. Eventualmente a gente precisa, né, ter um distúrbio, ter um desequilíbrio, eu estou com uma dor, não consigo lidar com ela, eu preciso tomar um analgésico, medicação, né, alopatia. mas no dia a dia, né, tem muita coisa que pode ser feita para que, a vida floresça de modo saudável, para que a longevidade possa ser alcançada com mais equilíbrio, né? Com Tem um certeza. conjunto de orientações e informações aí. Eu Uhum. fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque a gente vê hoje como tem muita gente que não tem nem paciência, nem muitos profissionais não têm nem paciência para esse ouvir as queixas do outro e de entender o que está por trás, né? Sim. Que às vezes a gente está muito querendo atender padrões sociais, né? E aí vai atrás do médico para ver como é que eu fico melhor assim hoje, né? Sim. É, sem dúvida, Célio, o escutar, ele demanda tempo Sim. e demanda conhecimento. Mas, ao escutar, eu vou fazendo meu diagnóstico. Uhum. E muitas vezes, algum paciente chega para mim e diz: "Minha mulher me ligou aqui e falou tudo isso para você?" Ou a paciente vira assim: "Mas alguém te falou isso?" E não, na verdade, a clínica ela é soberana, né, então aquele escutar do paciente é voltar lá atrás, é sentar e literalmente, enquanto eu estou escutando, eu estou analisando, eu estou olhando um cabelo, eu estou olhando a sobrancelha, eu estou olhando os olhos, eu brinco que o olho conversa com a gente, né, e ali eu vou ouvindo a história e depois nós vamos traçar essa história juntos. A estratégia, ela é feita junto, mas antes de bolar essa estratégia, que é a minha receita, eu trago esse paciente com a individualidade, analisando os detalhes da vida e pedindo mais informação. Lógico, o exame físico, fundamental. Só depois que eu fecho isso, é que eu pego o exame laboratorial e o exame radiológico. Sim, quando eu pego isso, e se eu tenho um genético, facilita, né, junta. Mas muitas vezes a minha primeira orientação, o laboratorial é mais para confirmação. Confirmação. Eu fico muito feliz, hoje eu Uhum. estou bem realizada nesse aspecto. Hoje a ginecologia para mim, na verdade a investigação hormonal, nutricional, ela fez mais sentido. É a É, sensação de estar satisfeito com o que você faz de qualidade, isso. com E qualidade. esse é um grau assim que se aproxima mais da sabedoria Sim, de exercer o sim, seu papel, né? sim. Porque, assim, de uma maneira geral, nós temos padrões, né? Por exemplo, o animal ele funciona dentro de um padrão, tanto que a neurogenética, a neurociência, o neuromarketing usa muito Uhum. esses padrões para definir o que eu vou fazer. Eu conto alguma coisa para você e a resposta eu já tenho grande probabilidade de que seja aquela. Uhum, Na clínica, quer dizer, quando você uhum. chega o paciente e você vai conseguindo fazer essa leitura dele, a hora que chega o exame, você fala assim: olha, confirmou, era aquilo mesmo, Eu né? vivo fazendo essas É. brincadeiras e é gostoso porque, assim, eu não atendo pacientes meus há muito tempo, estou em Cuiabá há muito tempo, e já né. E o mais gostoso é quando eu atendo a amiga que foi indicada por outra amiga. Uhum. E aí essa amiga vira e fala assim: "Mas você não fez isso tudo para outra? Por que que eu vou ter que tomar essa medicação dessa forma, né?" Que seu corpo precisa É, disso. E a amiga vira e dá bronca nela, você não faz isso", porque ela já foi orientada. sim. Assim, às vezes, eu atendo família em que uma irmã não precisa de nenhum medicamento, e a outra precisa de vários medicamentos, então é o clássico, genético, Uhum. Uhum. relativo. Então, sem dúvida nenhuma, individualizar, fazer essa medicina personalizada
É a minha missão. Hoje a minha missão é exatamente essa. Dá prazer, né? Sente. Demais, demais. É É, atuar em você sim. e você, eu brinco e falo, a sua obrigação depois que você melhora é ajudar os outros. Eu acho que é a Uhum. missão divina que eu tenho e estou exercendo ela aqui na Terra com muita sabedoria e, lógico, sempre guiada, né, por Deus e, sem dúvida nenhuma, muito agradecida. Que maravilha. E esse exame genético, como é que tem sido a utilização? Como que está hoje? Ele vem para fazer uma previsão de futuro? Ele vem para orientar um pouquinho, olhar para o passado, entender o que está Os acontecendo? estudos hoje, quando a gente vai falar em hormônio, a gente trabalha com hormônio, né, vários hormônios aí hoje que vocês entregam, Uhum. transdérmico, gel, implante, mas esses hormônios também podem vir de outras maneiras, os contaminantes ambientais e com isso a gente traz contato com hormônios ruins. Uhum. Esses hormônios ruins podem levar o paciente a ter algumas patologias, então, eu utilizo muito o estudo genético para entender como está o organismo desse indivíduo. É na urina que é coletada, manda para fora do país, faço o estudo e volta. Muitas vezes eu tenho contaminação ambiental, eu tenho estilo de alimentação ou contaminantes Hum, de cabelo, creme, sim. corpo, né? Os parabenos, benzenos e sulfatos. E o alumínio também. Agora, o ácidos orgânicos, ele é feito a eliminação dos ácidos orgânicos na urina, eu faço a pesquisa metabológica. Aí, Uhum. através desse excesso ou da falta, eu consigo fazer alguns diagnósticos pelo meio urinário para casar com o laboratório de sangue. Quando eu vou para o ácido orgânico, que é o que o corpo está eliminando, é mais precioso Uhum. esse resultado. É um resultado mais fidedigno. Mas não posso dizer que o sangue não me ajuda. Ele me ajuda a fazer o diagnóstico e muitos pacientes eu cuido só com sangue. Eu levo ácidos orgânicos, eu levo os estudos genéticos para um patamar de elegância quando eu preciso evoluir na investigação desse paciente. É mais um agregar de valor para esse paciente. Com certeza, Ter uma eficácia e um acerto melhor. com Quando eu certeza. preciso refinar as complicações, quando ele está me levando a ter mais Uhum. complicações. Doutora Roberta, hoje o assunto mais comentado dentro dos consultórios, muito provavelmente seja assim, eu estou emagrecendo, vou usar a canetinha, né? É uma febre, né? Isso do mundo todo e muita gente usando, e muita gente usando, inclusive, produtos que vêm de origem duvidosa, né? Tem aí a origem do Paraguai, tem produtos que são feitos, você não sabe bem a origem, de vez em quando você ouve alguma coisa a respeito de apreensões, enfim. Mas todo mundo está querendo perder peso. E quando a gente fala de reposição hormonal, a reposição hormonal faz engordar, faz ganhar peso? Ou é um mito também? Não, a reposição hormonal é um mito, não engorda. Uhum, Agora, o envelhecimento ou a ausência hormonal faz o retardo do metabolismo da mulher uhum, e do homem. sim. E isso faz com que a gente começa a ganhar mais gordura e ter aquela circunferência abdominal. Uhum, Quando essa mulher é estimulada com o estilo também de vida, não posso dizer que toda sim. mulher que está na menopausa, que não faz reposição hormonal, é uma gordinha. O estilo de vida é tudo nessa vida, Uhum. né? Então, se ela tem uma atenção no alimento dela, na dieta, nos exercícios, no sono, ela vai ter um desenvolvimento. Agora, a reposição hormonal, na verdade, ela não é um mito, de que engorda. Eu diria para você que ela é um agregar de valor. Ela ajuda o paciente a ter mais autonomia nessa perda de peso e vou te ser sincera, ela contribui a melhorar o indivíduo, porque ela ajuda na formação muscular. E ajuda até, podemos até Mas dizer que é um tratamento anti-envelhecimento, né? Você, então, cuidado com essa anti-envelhecimento, porque aí, né, ninguém vai ter ruga, não vai ter nada, até eu quero. até mito, Mas, eu queria mudar, eu diria que a reposição hormonal, ela ajuda nesse envelhecimento, né, mais saudável, a autonomia 96 imagina que eu e Uhum, você
eles são os jovens, né? Nós estamos menos Opa, 50, é. mas 50 a mais, 60. Imagina que a nossa autonomia pela Organização Mundial de Saúde vai dizer que a gente está lá próximo de 96, 102 anos, que Sim. a Organização Mundial de Saúde Uhum, traça isso. Imagina como eu vou estar daqui lá. Esse uhum. pensamento é o que você tem que dizer. Então, é essa autonomia que eu sempre peço para que o paciente reflita e faça as mudanças. Sem dúvida nenhuma, essa paciente com o ganho cerebral dela, fazendo uma reposição Uhum. hormonal, o ganho muscular dela, o ganho ósseo, a proteção cardíaca, um estradiol dentro de um coração protege vasos, né? A progesterona dando a quietude, a testosterona fazendo força muscular e óssea, isso tudo contribui para um envelhecimento saudável. A orquestra do cortisol, a gente tendo uma atenção ali num sono bom. A quietude da alma também, né, Célio? Parar de brigar mais, viver É. mais feliz, mais leve, né? E falou uma coisa assim bacana, né, que já não é a primeira vez, assim, é a questão da autonomia, né? Porque na medida que a gente vai, os anos vão passando, né, o organismo vai mudando. E se eu tenho condições de manter um nível de autonomia, pô, isso é fantástico, porque o ir e vir, a liberdade para fazer as coisas, para não ser dependente, isso é fantástico. Então, é esse tipo de cuidado, né, que pode ser feito não quando chegar aos 80, aos 90, né? Mas é hoje, né? Sim, Isso deve ser feito a partir de que idade? eu acho que, eu vou dizer, tecnicamente, eu vou dizer a partir dos 30, que é Uhum. quando o organismo vai fazendo a queda hormonal e todos nós, homem e mulher, vamos sentindo Então esse já está na declínio. hora de É, eu a fazer. gente começou É. agora. Mas, sem dúvida nenhuma, o quanto antes. Hoje eu tenho as minhas meninas que eu consigo trabalhar com as minhas pacientes mais jovens, não que 30 seja velha, mas assim, eu consigo trabalhar essa prevenção. Eu já eu estendo esse olhar para quando elas Uhum. estiverem mais velhas, mas sem dúvida nenhuma 40 a mais, 35 mais, né, mas eu não posso dizer que uma menina lá de 20 anos, 23, eu preciso já falar porque ela quer engravidar, então eu vou falar de anti-age com ela, ou não é anti-age na verdade, eu vou falar de controle de prevenção com ela antes dela engravidar. Hoje o pré-natal, né, é o momento antes da concepção, é o momento que eu protejo o feto. Eu diminuo diabetes, eu diminuo hipertensão, fazendo um ajuste de estilo de Uhum. vida diferente nessa mulher. Eu protejo o ovário dela lá, quanto antes. Uma menina que está fazendo o acne, que está fazendo a síndrome do ovário polimicrocístico, que Uhum. antigamente a gente falava isso, que está fazendo a irregularidade menstrual dela. Se eu controlo toda a mudança hormonal dela de estrogenismo, eu previno um cisto ovariano, eu previro uma alteração que poderia evoluir de forma É. ruim, atrapalhando ela numa gravidez, Uhum. né? Ou até mesmo mais para frente, uma obesidade, uma hipertensão, um diabetes. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou falar a todo instante, mas uma atenção é dada a partir dos 35 anos. E na prática, assim, a senhora percebe que os pacientes eles aceitam bem esse cuidado continuado. Nós acho que a pandemia ela causou muito esse impacto, né, do olhar para a transitoriedade da vida, né? Todo mundo parece que vivia como se o mundo jamais fosse acabar. E a pandemia gerou um choque. Isso mudou um pouco o comportamento. Hoje está mais fácil a pessoa valorizar esse cuidado já no início quando começa a ter esse declínio a partir dos 30 anos? Eu vou ter mulheres que são super atentas, que estão olhando para o corpo delas. Eu vou ter mulheres que é muito gostoso sentar e dividir. Uhum. Sabe, ela está aberta a essa orientação. Eu vou ter mulheres ou vou ter homens que eu preciso ensinar, insistir, né, para que ele tenha essa prevenção, mas está mais tranquilo. As minhas pacientes é mais fácil, Uhum. porque eu já venho com uma base há muito tempo, né, mas sem dúvida nenhuma é uma escola. Nós vamos ter sempre que estar orientando a prevenção. Os nossos pais, os nossos avós, Uhum. eles não tiveram. Agora, a geração de 30 a mais, está mais fácil dela entender essa prevenção. A busca do cuidado para 20 mais
eles estão muito mais à frente do que o 40 a mais. Isso aí eu te provo. É muito gostoso. E acho que tem uma coisa aí também que é relacionado assim aos tabus, que no passado era muito mais difícil as pessoas chegarem no consultório e ter mais liberdade para falar, né? Por exemplo, da libido. A mulher hoje quer chegar e conversar a respeito eu estou com a libido, o que eu posso fazer para melhorar a libido? Isso é algo que já é muito mais comum, a pessoa chegar e apresentar isso, né? Hoje sim, a minha consulta eu deixo o paciente muito à vontade, Uhum, né, então assim, isso não é a primeira pergunta que nós vamos fazer, sim. mas ela é inserida no contexto, tá mais fácil, mas ainda é um tabu. Existem mulheres que elas acham que é assim mesmo, 40 a mais, eu envelheci, eu tô tratando, eu tenho filho, eu não preciso lidar com isso, mas eu sempre convido ela a olhar para ela. Eu sempre peço para essa Uhum, mulher olhar para ela. E, sem dúvida nenhuma, libido. Não é um botãozinho de on e off, uhum. então é um compêndio que eu tenho que avaliar, são um conjunto de sinais e sintomas, mas que dá para a gente contribuir sim e ajudar. Ela fala pouco ou ela fala muito. Às vezes é Uhum, a queixa principal, uhum. mas eu deixo sempre à vontade e acho que a mulher tem que ser lembrada disso, Célio. Com certeza. Eu assisti um dia desses, foi muito por acaso, que me chamou, a hora que eu vi e chamou a atenção o título, né? Que ele falava de Pink Pill, é a pílula rosa. E comecei a assistir e eu achei fantástico, porque ele conta, na verdade, começa contando a história do desenvolvimento da pesquisa que levou para o Viagra. E aí, em seguida, ele entra no universo feminino, que a sexualidade até ainda é, né? Esse documentário ele fala muito, inclusive, do preconceito em relação à sexualidade feminina, como se fosse um tabu querer alterar qualquer coisa relacionada à sexualidade feminina, porque a sexualidade é só masculina. Então, o FDA tem 20 medicamentos aprovados para a sexualidade masculina e não havia nenhum para a sexualidade feminina até chegar a esse produto. Por isso que esse documentário ele é muito interessante. E ele, para mim, marcou muito, porque ele traz um elemento, primeiro assim, desse tabu que é não só masculino, mas está dentro das sociedades, inclusive de uma entidade como o FDA, ele negou por 2 vezes, na terceira vez é que conseguiu a aprovação. Isso porque as mulheres, uma especialmente a que estava à frente desse projeto, mas um conjunto de mulheres que foram se associando e entendendo que elas sim, elas têm o direito, elas têm o poder de tratar isso. É um documentário que eu recomendo, né? The Pink Pill. Falo para todo mundo que é algo, uma lição importantíssima para os homens entenderem, respeitarem isso e até assim defenderem esse ponto de vista, né, do que é proposto ali. Eu já estou fazendo um movimento com colegas, que a gente tem um grupo de farmácias que nós temos uma entidade de buscamos ativos fora, né? Para ver se a gente consegue trazer esse ativo, porque se for esperar até a Anvisa trazer alguma coisa disso aqui, vai demorar. Então, normalmente a manipulação traz isso antes, né? A gente tem a intenção de trazer, chama fibanserina, é uma oportunidade a mais para tratar, não é uma droga de marketing, né? É um fato que vai ajudar muitas mulheres, né? Como que a senhora tem visto não sei se o assunto, né? Mas esse tema é um tabu, acho que no consultório seu, muito mais tranquilo de lidar, né? Não? Então, é mais fácil porque a paciente que me busca, ela quer um cuidado Uhum, especial, né, e ela tem. Agora, sem dúvida nenhuma, a mulher ela foi literalmente abandonada em alguns aspectos, por muitos anos, eu diria talvez e eu vivi isso, assim, eu vi isso acontecer, né, e a medicina da longevidade e a fisiologia hormonal entrou na minha vida para eu cuidar um pouco mais dessa mulher. Hoje eu ainda encontro pacientes aliás, eu recebo pacientes que ela está reclamando do cansaço, do sofrimento, da diminuição da libido, da visão dela de sofrimento ali,
depois de 30 a mais, 40 a mais, e o colega, o médico, diz para ela, é assim mesmo. Você tem que acostumar com essa É. idade. É isso que tem. Então você Uhum. está vivendo e é isso que tem. Só que eu sempre digo assim: esse documentário foi muito interessante porque ele fez a despertar que a Uhum. mulher é um ser, que ela pode escolher, ela tem que olhar para ela fingindo que é um espelho, né, Sim. ela tem que olhar para ela e resgatar essa sexualidade dela, até lembrar que ela tem, porque ela foi literalmente apagada durante muitos anos. Concordo plenamente, estou aqui inclusive, né, sempre vou participar do que me convidar para dar instrução, em qualquer classe social. Eu penso que se a gente resgata essa mulher, a gente resgata muitas pessoas, porque a mulher hoje ela gere uma família, Sim. ela gere uma empresa, ela gere uma grande instituição, então assim, é resgatar valor. Se ela pode ter essa gestão, por que Uhum. não ela dá o prazer? E sem dúvida nenhuma, as medicações, elas existem, se puder buscar, é um movimento justo, né, e resgatar sempre esse cuidado para com a mulher, né, ela voltar para ela com um olhar mais cuidadoso, de lembrar que ela existe e a gente não precisa aceitar nada que seja meia boca, né. A gente tem que estar sempre em busca da melhor versão. A Perfeito. mulher, ela tem que estar em busca dessa melhor versão, então o que a gente pode tirar vamos em busca da melhor versão feminina, com esse documentário. Então se é repor, se é tomar um suplemento, se é fazer uma mudança de estilo de vida, Uhum. vamos em busca da melhor versão. Assumir esse aspecto da feminilidade, né, Sim, com todo o potencial que ele traz, né, e sem qualquer bloqueio, sem qualquer dificuldade. negativismo, né, porque acho que isso foi plantado muito aí ao longo do tempo. Mas que bacana, legal essa conversa, e com certeza vai ser muito útil para muita gente. A gente está entrando para um contexto de finalização. Eu queria ouvir, assim, em relação a como que vê hoje essa relação do médico com a farmácia e o paciente, né, na busca de melhores resultados. Quer dizer, como a senhora percebe, assim, que há um somatório, está todo mundo buscando esse resultado, então a farmácia funciona como um ponto de apoio para medicação, para o acompanhamento do paciente, orientação também? Célio, sim, na minha trajetória hoje, como a medicina personalizada, individualizando esse paciente, nós 3, médico, farmácia e paciente, vão estar agindo junto, Uhum. né. A minha parte é a análise, todo o conhecimento que eu tenho dentro da parte ginecológica, hormonal, a parte de genética, a parte fisiológica e metabológica, junto monto a minha Uhum. estratégia, entrego para uma boa farmácia. Essa farmácia, com os melhores ativos, com a qualidade de manipulação, individualizado, porque não é uma receita de bolo. Sim. Não adianta dizer que eu vou passar a mesma medicação para todo mundo, não existe isso. Essa farmácia, ela pega esse produto, trabalha da melhor maneira e faz uma entrega de qualidade, e o meu paciente recebe esse produto, trabalha com ele da melhor maneira, faz o armazenamento da melhor maneira e o manuseio de forma correta, eu penso que nós estamos chegando a uma excelência, porque que diria há muito tempo atrás, nem muito tempo, né? Eu estou aí há 30 anos, eu vou dizer dos anos 2000, a gente tinha comprimido que era igual para todo mundo. Hoje eu tenho a liberdade de individualizar, esse paciente usa tal medicação em tal quantidade, esse outro vai usar no outro e o outro no outro. Então isso é muito gostoso, é realmente como eu te disse, é a medicina honesta, é a medicina que eu escolhi, né, Perfeito. estar E dá para promover exercendo. a promoção de saúde é do indivíduo, né, É sempre. individualizado, personalizado. Então, Maravilha. assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o bem maior, né, é meu papel com a sociedade. Perfeito. Para a gente encerrar então, doutora Roberta,
Que mensagem que a senhora poderia deixar assim, para a mulher que já percebeu o corpo está mudando, a libido às vezes está alterada, a energia pode estar um pouquinho baixa, né? O sono, a qualidade do sono não está adequada. A mulher que muitas vezes não está nem percebendo ou não está dando a devida importância para isso ou está achando que isso é normal, né? Que mensagem que a senhora pode dar para a gente finalizar esse roteiro aqui com chave de ouro? Célio, eu acho que a mulher, seja ela 40 a mais, 20 mais, 50 a mais, ela precisa resgatar a individualidade. Ela precisa entender o valor dela. E nesse resgate, é não aceitar que é normal ou achar que é normal sofrer. O sofrimento é inerente, mas nós podemos escolher como, tá? A idade não é uma sentença. E, literalmente, nós podemos fazer uma modificação desse envelhecer e ele é saudável, com autonomia, com desenvolvimento, de estratégias simples, do sono, como a gente conversou, do exercício, como a gente conversou, da dieta. E se ela puder agregar, e se nem todos os pacientes vão poder usar hormônio, é um outro detalhe. E se ela puder agregar o hormônio ou toda a estratégia montada, que ela agregue, mas ela não perca a melhor versão dela, que é ser mulher, né? Saudável, autônoma, para poder ajudar também, né, outras pessoas. Fantástico. Doutora Roberta, muito obrigado pela sua presença, por participar conosco nesse episódio. Ficou muito claro para você que está aí, né? O hormônio é algo sério, mas é algo que já é dominado. Tem profissionais que conhecem muito bem isso e que podem te trazer muita informação de qualidade para te ajudar, tá? Então não deixe de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conhece, não deixe de nos seguir nas redes sociais e eu te convido a estar nos acompanhando, compartilhando esse conhecimento e repassando adiante, tá? Informação de qualidade você merece. Eu sou o Célio Fernandes e esse foi o episódio do Biologicast. Até a próxima. Muito obrigado. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988.